Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada, Amaral. Ele que é o nosso sonoplasta, está aqui com a gente, trazendo aí essa gracinha. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. Mais uma segunda-feira começa, mais uma semana aí cheia de novidades, com muitos desafios para a gente viver. E por falar em desafios, em tempos de Olimpíada, o Consulta ao Doutor resolveu embarcar um pouco nesse mundo aí dos atletas de alto rendimento, para a gente entender os desafios que eles enfrentam, tanto para a preparação física quanto para a preparação emocional. Pois é, eles têm aí que enfrentar uma série de desafios e precisam, é claro, estar preparadíssimos. E a gente vai embarcar nessa e entender melhor tudo isso que acontece nesse universo. Se você conhece alguém a quem esse programa possa interessar, não esqueça de mandar o nosso link. Afinal de contas, nós estamos em transmissão ao vivo, também através do nosso site, www.hittv.com.br. E temos uma enquete no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor, esperando pela sua participação. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Qual o maior desafio de um atleta olímpico? Na sua opinião, é claro, é manter aí a motivação e a disciplina ao longo dos anos, lidar com as lesões e os problemas de saúde, que não são poucos, enfrentar a pressão e a frustração das competições ou gerenciar os custos financeiros e também patrocínios. Entra lá, participa. Lembrando que, por falar em participação, o nosso canal de comunicação já está aberto. Manda aí o seu comentário, manda a sua pergunta para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos, é claro, aguardando a sua participação aqui com a gente. Olha só. A gente sabe que os atletas olímpicos, eles seguem rigorosamente uma dieta balanceada, um treino preparado, enfim, disciplina é com eles mesmos. Mas será, gente, que a disciplina com relação à saúde mental é igual a toda essa disciplina que está por trás de uma boa alimentação, de treinos incessantes? É isso que a gente vai desvendar hoje com os nossos especialistas, que são também aí preparadores de muitas pessoas, né, dessa vida. A gente está aqui, gente, com o ortopedista e traumatologista e também integrante, olha só que interessante, do Centro de Medicina do Exercício e do Esporte do Hospital Sírio-Libanês. O nome dele, Adriano Almeida. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Dani, olá a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E também estamos com a psicanalista Denise Maiorano, que vai entrar aí por essas questões psicológicas que esses atletas enfrentam. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutor, boa tarde ao telespectador também. E vamos lá, então, vamos começar esse bate-papo nessa segunda-feira, gente, entendendo melhor esse tempo de preparo de um atleta. Porque a impressão que a gente tem é que o tempo de preparo, ele é enorme diante de dias, não é? E para alguns, pouquíssimos dias, porque às vezes sofrem lesões e tudo mais. Então, eu queria entender de quanto tempo que a gente está falando de uma pessoa que se dedica, de um atleta que se dedica aos Jogos Olímpicos. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa entender que para chegar a esse nível, a gente está vendo o ápice de uma preparação que, dependendo do esporte, leva uma vida toda, né? A gente viu, por exemplo, hoje a ginástica brilhantemente representada pelas atletas brasileiras, pela Rebeca Andrade, principalmente, que levou medalha de ouro, e as outras atletas também que nos representaram de forma brilhante. E a gente pôde ver atletas aí com 5, 6 anos de idade já começando uma preparação, e certamente há um avanço da preparação durante uma faixa etária muito precoce. Então a gente vê esses atletas no ápice de longos anos de preparação. E especificamente, quando chega num nível como esse, existe uma preparação que a gente chama de ciclo olímpico. E esse ciclo olímpico, ele é cuidadosamente preparado para que o atleta chegue no ápice justamente no momento da competição. Olha. Porque não é possível manter essa condição física tão impressionante, tão favorável, assim, por muito tempo. Então, o atleta tem que treinar e tem que se planejar para chegar no ápice de sua capacidade física no momento da competição. Porque se isso não ocorre, podem queimar etapas e ocorrer problemas que a gente chama de overtraining, overachievement, que é quando o atleta treina demais e acaba chegando no momento da competição com uma certa fadiga, não no seu melhor momento. Às vezes ele
chega no melhor momento antes da competição e no melhor momento ele já está com a sua capacidade física já comprometida, um pouquinho em declínio. Então é necessário preparar cuidadosamente o ciclo olímpico para que ele chegue no melhor momento, no ápice da sua capacidade no momento da competição. Isso é válido para todos os esportes, mas principalmente para esportes de endurance e para esportes de explosão como atletismo, natação, por exemplo. Então isso é cuidadosamente planejado. Olha só, queria tocar em 2 pontos agora, Denise, que o doutor trouxe para a gente. Um com relação à idade desses atletas, né? De quando eles começam. Então, quais são os desafios de serzinhos tão pequenininhos, com tanta responsabilidade, com aquele sonho que, obviamente, parte deles, mas que eles precisam encarar em uma vida um tanto quanto difícil, sendo tão pequenos, sendo crianças? Na verdade, o ideal seria que, mesmo com pouca idade, também, além de todo o treinamento físico, né, preparatório, tivesse também um acompanhamento psicológico com um profissional desde o começo. A gente sabe que não é a realidade, né? Porque muitos desses atletas, eles vêm de uma vida simples, com muitos desafios, muito custoso para eles estarem ali naquele ambiente. Imagine fazer também uma preparação mental ali, mas seria o ideal para que a pessoa também ela conseguisse chegar nesse patamar de um equilíbrio, tanto no ganho quanto também na hora de ser desclassificado, perder ali o pódio, enfim, as demandas que compõem todo esse ambiente de muita competição, né? Então não dá para generalizar, mas dá para falar o seguinte: o bom seria que no total todos passassem por um profissional desde a idade tenra ali, para poder já fazer também esse escalamento, né? Para lidar com todas essas dificuldades. Sim, porque não vai ser só ganhos, né? Não terão só medalhas de ouro, prata e bronze. Não, vai ter muita persistência. Vão vir ali também resiliência. muitos desafios, né? Com lesões, enfim, demandas pessoais, né? Que a gente pode abordar mais para frente, até Simone Biles, né? Que a gente viu o que aconteceu com ela. Então, tudo isso precisa ser colocado dentro de uma caixa bem específica, né, do equilíbrio. O doutor estava falando sobre essa preparação que ela acontece desde cedo para viver, então, esse momento olímpico, inclusive dessa preparação focada para que o atleta esteja no seu melhor momento durante as Olimpíadas, que é o momento onde eles precisam entregar, não é verdade? É possível fazer isso com a nossa mente, por exemplo, com a nossa... É possível a gente se preparar emocionalmente também desta mesma forma? Eu costumo falar o seguinte, que a nossa mente é uma caixinha de Pandora. É um gênio espetacular, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que a gente pede muitas vezes não é entregue da maneira como se pede. Então, a gente precisa sempre fazer essa normatização, essa estabilização emocional. E nem sempre o resultado de um será para o outro, é um pouco diferente, porque são emoções, sentidos e percepções diferentes. Então, é muito individual, mas que é possível, é possível. Alguns vão chegar mais rápido, outros vão demandar mais tempo, assim como também acredito que na questão física, né? Cada caso é um caso, mas a gente precisa sempre ter isso que você falou no começo do programa. Disciplina, não só com a questão física, mas também com essa questão de você sincronizar, né, o teu mental com a tua estabilidade ali do treino, das partes que envolvem toda essa questão, porque é um conjunto de coisas, né, para poder se chegar a uma Olimpíadas, por exemplo. Perfeito. E olha só, gente, a gente está aqui conversando sobre essa questão da importância de um, como é que chama? A gente está aqui conversando, gente, sobre a importância da preparação daquele atleta, especificamente para viver esse momento que é tão importante. E nós estávamos aqui conversando sobre essa questão, por exemplo, de uma preparação que é física, a gente também está falando sobre os desafios que são mentais. E agora, doutora Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão dos treinos, do quanto eles podem ser feitos, focados, para que aquele atleta não seja lesionado ou para que as lesões não sejam tão determinantes, por exemplo. Sem dúvida. O atleta de alto rendimento é um atleta que
lida muito com as questões das lesões, porque ele exige o seu corpo no máximo de sua capacidade. Então, o treinamento que esse atleta faz é sempre no limite da sua capacidade. Na verdade, o que impede ele de tentar treinar mais é quando ele chega no limite, o corpo começa a reclamar e ele não consegue treinar mais por conta de alguma lesão, seja por sobrecarga ou seja uma lesão aguda, uma lesão traumática aguda, um entorse, por exemplo, uma lesão aguda por um acidente. Então, esse atleta, ele tem que ser cuidadosamente vigiado para que, quando chegue no limite, não cause uma lesão que possa causar um prejuízo muito grande à sua capacidade física e à sua capacidade de treinamento. Então, é necessário uma grande preparação física e não apenas o gesto esportivo do esporte em questão. Então, por exemplo, atletas de atletismo, natação, etc. e tal, fazem muita musculação, eles fazem muito exercício de fortalecimento para se preparar. Então, são exercícios preparatórios para que esse indivíduo possa realizar a sua prova ali, seja, por exemplo, 100 metros rasos, 50 metros rasos, 50 metros livres, no caso da natação. Então, é necessário um grande treinamento ali de base para que esse atleta possa desempenhar a sua prova e ter menor risco de lesões. Entendi. Por exemplo, claro que o treino ele é feito considerando a especialidade que aquele atleta irá desempenhar e também questões particulares do corpo dele. Então, é feita uma avaliação para entender aonde ele não entrega, aonde ele precisa se dedicar mais e tudo isso. Sem dúvida. Cada vez mais existem recursos sofisticados para que seja avaliado cada item da performance do atleta. Tá. Então, é possível medir de forma precisa o condicionamento cardiorrespiratório, quanto esse atleta tem de capacidade cardiopulmonar em termos de VO2 máximo, limiares ventilatórios, o quanto esse atleta tem de força muscular, equilíbrio muscular, se ele tem algum grupo muscular mais desequilibrado em relação ao outro, é necessário realizar um equilíbrio das forças musculares, é necessário realizar um fortalecimento de um determinado grupo muscular. Tudo isso pode ser medido de uma forma precisa para aumentar o desempenho do atleta. Olha só, imagina, gente, você aí de casa que está ouvindo essa explicação do doutor, imagina você pensar que você está sendo criteriosamente analisado e você tem que lidar consigo mesmo, né? Você é o seu grande obstáculo e também a sua motivação. Como que fica isso, Denise? Como lidar? Essa coisa de você sempre ter que ultrapassar antigos marcos e estar sempre pensando em melhorar, aprimorar para chegar numa excelência. Quebrar o seu próprio recorde, Exatamente. muitas vezes, né? A superação, né? Superar em se superar, muitas vezes. E aí você acrescenta ali todo o entorno, que é uma multidão olhando para você fixamente ali, né? Como a gente pôde, hoje de manhã eu estava vendo a barra, né? Que elas estavam extremamente nervosas, uma coisa que elas dominam fazer, porque desde pequenas, como já foi colocado aqui, você tem aquela evolução, mas não tem, as pessoas elas são feitas de sentimentos, emoções, e para você normatizar isso num momento tão importante da carreira, como foi falado, pode ser a última oportunidade, né? Ou pode ser o início das próximas. No documentário da Simone Biles, ela diz o seguinte, que ela foi a zebra da Olimpíada passada. E ela falou uma coisa muito interessante, quando você é a zebra, ninguém está esperando, então você é aplaudido. Mas quando você passa a ser a vencedora, você não tem mais o direito de perder. E isso é algo que abala o emocional da pessoa, porque ela sabe que existe uma expectativa muito grande em cima daquela performance, né? E aquele padrão não pode cair. E isso traz uma questão de uma obsessão muito grande, né? Que a gente pode até falar... uma responsabilidade que cai como um bloco em cima de você sai da superação e você evolui para uma obsessão. E obsessões são perigosas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão por que eu estou obcecado. Então, eu acabo não vendo o que está me proporcionando, talvez, outras situações melhores, né? E focar só naquilo. E aí, para alguns pode ser mérito, para outros deméritos, né? Então, a gente fica sempre no embate ali da questão. Uma grandíssima dificuldade. Muita dificuldade. Gente, estamos aqui então falando sobre essa questão agora. Eu queria passar então
para as lesões. Quais são as lesões que, por exemplo, a nossa Rebeca Andrade, que venceu hoje, que ganhou a medalha olímpica, estava sujeita e o quanto isso poderia ter sido determinante para ela? Porque ela tinha uma grande questão com o solo, então ela já estava ali comprometida um tanto quanto emocionalmente, dizendo que aquela seria a última e o quanto ela não desenvolvia tão bem quanto em outras modalidades. Sim, no caso da Rebeca especificamente, eu soube por meio da imprensa que ela teve um antecedente de 3 cirurgias no joelho, né? 3 cirurgias no joelho, incluindo lesão de ligamento cruzado anterior. Eu não conheço detalhes do caso dela, mas esse tipo de lesão especificamente é uma lesão que exige um longo período de recuperação, em torno de 9 meses de recuperação de cada uma dessas cirurgias de reconstrução de ligamento cruzado anterior, períodos de fisioterapia, períodos de recuperação da função, da articulação. Então, você imagina uma pessoa que já teve 3 cirurgias no joelho, fazer saltos, exercícios dificílimos com maestria, como ela executou, isso é uma resiliência incrível, uma capacidade de superação de cada uma dessas lesões impressionante. E um condicionamento aí físico que ela recuperou, que atingiu agora, é excepcional, né? Considerando um histórico desse. Então, cada um desses momentos é um momento dificílimo na carreira do atleta, que ele tem que se superar, tem que recuperar o seu condicionamento físico perdido, né, durante o período de reabilitação de uma lesão como essa, para chegar e atingir de novo uma marca como a melhor atleta da sua modalidade. É uma coisa realmente impressionante, exige muita determinação e da gente, da parte médica, que a gente faz sempre o melhor possível, né? Nem sempre a gente observa que atinge o melhor resultado, tanto por questões médicas, questões também do próprio indivíduo, que se superam num momento como esse. Doutor, nessa questão da lesão, por exemplo, eu imagino que muitas vezes não seja possível executar uma cirurgia com um tempo de recuperação ideal para que aquele atleta de novo se coloque em risco e tudo mais. E que em tempos como esse, às vezes, alguns atletas se colocam em risco de fato. Como que isso é avaliado? Sim. Na ortopedia, enfim, traumatologia. Sem dúvida. A gente costuma dizer que o esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Isso então, é importante. Quando a gente está falando desse tipo de atleta, eles têm uma exigência do seu corpo que muitas vezes extrapola um nível saudável de atividade física. Então, muitas vezes a gente toma decisões, considerando esses atletas, que não seriam a melhor decisão para o seu corpo, para a sua recuperação de uma determinada lesão, mas porque o momento de carreira dele exige. Por exemplo, uma final de Olimpíada, em que o atleta fala, esse é o meu momento, me preparei aqui anos para estar aqui e infelizmente tive a infelicidade de ter uma lesão na véspera, mas eu não quero perder isso, eu quero conseguir competir, eu quero chegar em uma final, eu quero estar ali e não vou abrir mão disso. Então, às vezes, você realmente toma decisões para permitir que esse atleta, lógico, dentro do possível, né? Existe até mesmo coisas de antidoping, então, envolvidas, você não pode usar medicamentos, por exemplo, corticoides, medicamentos para aliviar os sintomas, muitos deles são proibidos. Então, a gente tenta colocar esse atleta na melhor das suas condições e muitas vezes não é o mais indicado do ponto de vista médico, seria mais indicado um repouso, um tratamento mais prolongado, mas muitas vezes não é possível. A gente vê o caso do Djokovic, por exemplo, que disputou a final de Roland Garros menos de um mês depois da sua... Chegou à final, na verdade, de Roland Garros menos de um mês depois de uma cirurgia no joelho e agora, há pouco mais de um mês, ganhou a medalha de ouro no tênis na Olimpíada, menos de 2 meses depois de uma cirurgia no joelho. Então, são casos impressionantes, não servem de base, por exemplo, para as condutas médicas normais. Mas eles, em situações como essa, de Olimpíada, Jogos, etc., eles acontecem. Acontecem, sim, e não são pouco frequentes dos atletas competirem mesmo com lesões. Porque isso imagino, não é né, pouco gente, frequente. existe toda uma preparação, um investimento financeiro, uma série de coisas para... Você está ali naquele momento que é determinante, eu vou deixar tudo passar ou eu vou, né? Enfim. Exatamente. Infelizmente, este momento é um momento um pouco único
E às vezes nem sempre uma decisão saudável é a que precisa ser tomada, que acaba sendo tomada, mas sempre é claro, imagino que essa decisão é tomada com o respaldo de pessoas ao lado que entendem e estão ali orientando pelo melhor para aquele atleta. Sem dúvida, como a gente disse aqui, são momentos de superação, realmente. E acho que a gente poderia até citar o caso do australiano, né, o jogador de hóquei que amputou parte da ponta do dedo por ser uma recuperação. Aí o senhor tem mais know-how para falar disso, porque a recuperação era mais rápida e ele não queria ficar fora dos jogos, né? Então acabou fazendo essa amputação. E a gente sabe que isso é o concurso, assim, digamos, né, da questão da disciplina e do foco que o atleta tem a ponto de se automutilar. Não foi ele que cortou, mas ele autorizou isso, né, para um priorizando continuar. Exatamente. Sim. Ele optou pelo tratamento de recuperação mais rápida. Para não ficar fora dos jogos, né? Realmente essa daí é uma conduta extrema, né? Se a gente parar para pensar, é uma conduta extrema. Como foi falado, não é um caso onde se deve ser baseado, né, no geral, porque eu acredito que a consequência disso é diferente de uma lesão que você não tem como se precaver daquilo, né? Agora, você amputar, mesmo que seja um pedaço do dedo, fica meio complicado, né? Da gente fazer uma... Se tivesse feito uma cirurgia reconstrutiva, certamente não teria perdido essa parte, né, do dedo, mas levaria mais tempo para ele se recuperar. Entendi. E teria que ficar de fora. E aí é o foco, né? E o interesse. Pessoal, estamos aqui falando sobre a importância de se preparar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. E é claro que a alimentação tem tudo a ver e muita importância para os atletas. Então, vamos agora bater um papo online. Recebo agora, pessoal, Jéssica Kozaka, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, mesmo que seja de longe. Boa tarde, Dani. Muito obrigada pela oportunidade para a gente conversar sobre um tema tão importante, né, que é a nutrição no esporte. Pois é, Jéssica, a gente tem acompanhado aí muitas notícias, relatos, reclamações da falta de comida ali na Vila Olímpica e o quanto isso tem impactado, é claro, e preocupado os atletas. Então, tem muitos que têm aí recorrido a uma alimentação fora, alguns chamaram seus próprios chefes ali para dar conta e eu queria que você aproveitasse esse gancho para falar para a gente sobre a importância de uma boa alimentação. O que ela representa em termos de resistência? Qual que é a importância para os atletas de um bom carboidrato, proteína, tudo isso? Sim, a alimentação vai ter um impacto, né, que é crucial aí para a questão da recuperação e produção da massa muscular, né, desse atleta. Então, é importante ter uma alimentação equilibrada, onde os carboidratos, né, são a principal fonte aí de energia. Então, fazer essa combinação de carboidratos complexos, né, que a gente fala que contém mais fibra, então ele tem uma digestibilidade um pouco mais lenta, comparada ao carboidrato simples, que seria o de farinha branca, né, o de rápida absorção. Para quê? Para que o atleta tenha essa reserva aí de glicogênio no músculo e no fígado, né, então ele consiga desempenhar de forma efetiva a atividade, o exercício. Além disso, é importante também ter o consumo de proteína, né? E em comparação aí com pessoas saudáveis ou até mesmo pessoas sedentárias, a oferta de proteína é maior para esses atletas, né? E isso vai variar aí conforme a atividade que ele for fazer, né? Se for uma atividade de endurance ou de levantamento de peso, isso tudo vai variar e aí varia entre 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, podendo chegar até 3,1 gramas por quilo de peso do atleta. E também é importante ressaltar as gorduras, fontes de gordura boa, né? Que isso vai impactar também na absorção de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D e K, e também na síntese de hormônios, né, que são hormônios importantes aí, que seriam a testosterona, o hormônio do crescimento.
isso tudo vai impactar, né? E o ômega 3, os ômegas 3 também são ótimos aí para a parte da recuperação e saúde cardiovascular. E duas bases importantíssimas para que o atleta tenha um bom rendimento no esporte é fazer a hidratação de forma adequada, também, A se for hidratação é necessário, essencial, não é? e isso é essencial. E também utilizar de bebidas esportivas, né, que contêm os eletrólitos, para fazer essa reposição dos minerais que são perdidos no suor. Né? O atleta pode ter uma perca muito grande ali durante a atividade. E também manter o sono regular, né? Então, varia também isso de atleta para atleta, mas de no mínimo 7 horas, podendo chegar até 10 horas de sono, dependendo para recuperação e desse rompimento aí, dessas microlesões nas fibras musculares. Quais são os grandes desafios na hora de se montar uma dieta? E isso também, é claro, levando em consideração os atletas que têm aí o desempenho de esportes individuais com relação aos atletas que praticam os esportes coletivos. Existe alguma diferenciação? Como que deve ser montada essa dieta? Então, na verdade, Dani, precisa que seja uma oferta maior, tanto calórica quanto proteica, tá? Mas comparado a um atleta que faz de forma individual, as recomendações são as mesmas, mas é necessário que tenha um acompanhamento de uma nutricionista, né, especializada no esporte, para dar esse suporte individualizado para cada atleta, que isso vai diferenciar, né? Até a questão também de fazer esses intervalos, né, no pós, pré-treino, essa preparação é muito importante. Então, fazer essa combinação, como eu disse, no pré-treino, de repente incluir frutas que são de rápida absorção, com fibras, por exemplo, que seria a aveia, para que ele tenha esse estoque de glicogênio, e também essa questão da quantidade, né? Então vai variar mesmo conforme o exercício e a intensidade. Então, só para encerrar, com relação à recuperação, existe uma dieta ideal para ajudar o atleta nesse processo de recuperação no pós-prova? Então, sim, a combinação do carboidrato, para que fique com essas reservas, a gente pede para que seja de consumo imediato, após o exercício, tá? Então, fazer essa associação tanto com carboidrato e proteína. Por quê? Porque se a gente oferta só proteína no pós, acaba que a proteína não é utilizada de maneira efetiva para essa recuperação do músculo, né? Então, é necessário que faça essa associação tanto de carboidrato e proteína, para que tenha essa reserva maior de glicogênio em relação ao carboidrato e também a questão proteica, para que faça a função ali na recuperação muscular. Tá certo. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Jéssica Kozaka, nutricionista. Você que me assiste, gostou dessa especialista, se interessou pelo que ela disse, corre lá e adiciona ela nas redes sociais, converse com ela. Instagram, jkozakanutri, e tem também Ion Nutri, está aparecendo aí na sua tela, a forma como você deve digitar. Não perca a oportunidade, adiciona lá e manda uma mensagem para ela. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada a você, Dani. Até Boa mais. tarde. Até. E, doutora Adriana, a gente estava aqui comentando sobre a importância da alimentação. Queria entender qual é uma alimentação adequada ou a importância dela para as lesões, para a recuperação de lesões, para evitar lesões. Sem dúvida nenhuma, como a colega já abordou, é fundamental essa parte nutricional adequada para que haja o desenvolvimento de uma boa massa muscular, para que haja uma proporção adequada de gordura corporal necessária para cada esporte, então, para que esse indivíduo esteja com a sua melhor composição corporal e que também tenha o substrato energético necessário para as suas atividades, porque esses atletas treinam horas por dia, então é necessário que a sua alimentação ela seja suficiente para fornecer o substrato energético necessário para que esses atletas possam treinar durante longos períodos, né? Para muitas modalidades existe a questão do peso também, de você Sim. equilibrar para ter um peso ideal, enfim, para conseguir
Exatamente. Então, você pega um atleta de judô, por exemplo, né? Então, aquela composição corporal do indivíduo é uma composição corporal que é ideal para a prática do esporte. Então, a gente muitas vezes fala, olha, mas o percentual de gordura pode estar alto, pode estar baixo. Na verdade, faz parte do biotipo necessário para o desenvolvimento de esporte, desse tipo de esporte. Então, às vezes, é do interesse do atleta que tem esse biotipo para que ele tenha o melhor da sua capacidade. Tudo isso, como a gente está vendo, são coisas que fazem o indivíduo estar ali no ápice da capacidade esportiva, né? Então, um determinado percentual de massa muscular, a composição de fibras musculares, fibras rápidas, fibras tipo 1, fibras lentas, fibras tipo 2, em grande parte, algumas coisas determinadas geneticamente, outras determinadas pelo treinamento, tudo isso é que leva o indivíduo a chegar num pódio olímpico ou mesmo disputar uma Olimpíada. É uma dedicação o tempo todo. É uma combinação de fatores, né? A genética adequada para aquilo, o treinamento perfeito, que fazem com que ele chegue num nível de excelência como esse. Se você está gostando desse bate-papo, eu vou por um rápido intervalo e já voltamos com muito mais Consulta ao Doutor. Não perca! Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Para você que chegou agora, nós estamos tratando aqui sobre os bastidores olímpicos. Estamos trazendo aí os grandes desafios vividos pelos atletas de alto rendimento. Mas antes de mais nada, te lembro que hoje, gente, é segunda-feira. Hoje é dia do nosso advogado Leonardo Girundi tirar algumas dúvidas de você que participou, que mandou sua mensagem, o seu questionamento aqui para a gente no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui com você, nesta tarde abençoada. É um privilégio para mim, Leonardo Girundi, vir aqui responder a sua dúvida. Esse é o quadro Seu Direito e, como o nome diz, nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, que eu respondo. Você pode mandar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 11 3337 5886. 11 3337 5886. Ou através do nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Já que eu falei do arroba, aproveite e me siga lá no Instagram, @Leonardo Girundi, ok? Manda sua dúvida que eu te pergunto, eu te respondo. Olha que dúvida interessante essa que chegou para nós aqui. Doutor, tenho um filho autista, já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada ainda. Como faço para conseguir? Essa dúvida é da Esther Franca, de Campinas, aqui do lado. Dúvida interessante porque nós temos muitas pessoas que passam por essa situação. Primeira coisa é o seguinte, se você já tem um advogado contratado, faça contato com ele. Mande uma mensagem, pergunte como é que está o processo. Os processos judiciais no Brasil, infelizmente, não são tão rápidos ou no tempo que gostaríamos que fosse. Então, é comum que um processo dure mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. É comum, tá? Não significa que tem que durar esse prazo todo, mas é comum que ele dure esse tempo. O que não é comum é você ficar 1 ano, 2 anos sem ter contato com o seu advogado. Então, se você o contratou por causa de um relacionamento de confiança, né? A advocacia é assim, um relacionamento de confiança. Então, faça contato com ele que ele vai te explicar direitinho como que está o processo. Mas, olha que interessante, já tentou aposentar 2 vezes. Existe uma dúvida muito comum nesse aspecto, e se você fizer uma breve pesquisa na internet, vai aparecer aposentadoria para autista, aposentadoria para não sei o quê. E é uma dúvida, e muitas vezes é vendido uma forma de serviço que não existe. Porque é o seguinte, não existe aposentadoria para autista. O que existe é um benefício previdenciário e muitas vezes a gente tenta explicar de forma rápida e fala de uma coisa que não existe. Então, não é aposentadoria. O que pode ser aqui é o que nós chamamos de BPC, benefício e prestação continuada, que é aquele que tem uma enfermidade, não consegue trabalhar por causa dessa sua enfermidade ou por causa de qualquer tipo de limitação, e tem um segundo aspecto.
além da enfermidade, para conseguir o BPC, você precisa ter o segundo item dessa listinha de comprovações, que é ser necessitado financeiramente. A família deve receber, aqueles que compõem o núcleo familiar, no máximo 25% do valor de um salário mínimo. Então, se a pessoa vive numa casa, essa casa tem 4 moradores, cada um tem que receber no máximo 25% do valor do salário mínimo. Então, às vezes, não conseguiu o BPC porque a soma da renda da pessoa daquela casa é superior ao permitido pela lei para receber o BPC, o benefício de prestação continuada, tá? Esse benefício é feito pela LOAS, que é a Lei de Assistência Social. Bem interessante e não serve só para autista, também para qualquer outro tipo de enfermidade também seria possível. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida e sua pergunta. E faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida e sua pergunta que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E agora, dando sequência, te lembro de você participar da nossa enquete. Já estamos entrando aí nos minutos finais para você entrar lá e fazer ali a sua contribuição aqui com a gente. Então, não perca, consulta ao doutor. Diretor, coloca para a gente, por favor, a enquete na tela. Qual o maior desafio de um atleta olímpico? Manter a motivação e a disciplina ao longo dos anos, que não são poucos, como a gente tem notado aqui no nosso bate-papo, lidar com as lesões e os problemas de saúde, enfrentar a pressão e a frustração dessas competições ou gerenciar os custos financeiros e também a questão dos patrocínios. Apresento a vocês, gente, para você que chegou agora, estamos batendo um papo com o Dr. Adriano Almeida, ele que é especialista em ortopedia e traumatologia, ele também é integrante do Centro de Medicina do Exercício e do Esporte do Hospital Sírio-Libanês. E estamos conversando também com a psicanalista Denise Maiorano. Muito obrigada aqui, mais uma vez, pela presença de vocês aqui nesse bate-papo. Gente, queria trazer aqui um exemplo que a gente acompanhou aí durante os Jogos Olímpicos de Paris, que é o caso da esportista da Valdileia Martins. Ela precisou abandonar, afinal, assim, os últimos desafios, a final do salto em altura, depois que ela sentiu um desconforto no tornozelo, uma lesão. Porém, o que a gente não sabia é que ela estava vivendo, enquanto ela estava ali, realizando o grande sonho da vida dela, acho que um dos piores momentos da vida. Assim que ela chegou na Vila Olímpica, ela recebeu a notícia de que o pai dela tinha falecido. E a família super apoiou, deu a notícia, claro, trágica para ela, mas super apoiou para que ela continuasse e insistisse, já que ela tinha se preparado tanto a viver esse sonho. Eu imagino que, eu não consigo imaginar, na verdade, o que ela não passou para estar ali. Eu queria que os dois comentassem um pouco sobre esse caso, porque aqui a gente está diante de uma lesão que obrigou o atleta a parar, né, a sair da competição, e de uma notícia muito difícil que, num primeiro momento, não tinha impactado, não tinha mudado a opinião dela sobre continuar ou não, mas pode ter sido decisiva também. Quer começar, doutor? Isso fala muito, né, da resiliência que o atleta tem que ter, né? No caso, ela competiu lesionada até a final. Na final, me parece que ela não chegou a participar, aguentou. Mas ela se classificou para a final, que era o grande objetivo dela, e é uma coisa que realmente muda a carreira dela como atleta. O fato de ter chegado a uma final olímpica é uma coisa que muda a carreira dela como atleta. E isso, além de uma lesão física, está diante de um estresse emocional como esse, que a doutora aqui vai comentar melhor do que eu. Então, mostra muito para a gente o quanto esses atletas têm uma qualidade que é a resiliência, e fala assim de como o esporte molda o caráter das pessoas, né, de uma forma muito positiva. Traz essa reflexão, né? Esse trauma, vamos colocar como um trauma emocional. Não pôde se despedir do pai, teve uma perda significativa, né? Mas teve um empenho ali dos outros familiares, da comissão técnica, de uma nação, talvez, incentivando para que levasse adiante aquele sonho, né? De estar ali, uma vez que já estava vivenciando todo esse cenário. Mas eu trago aqui uma reflexão, né? Qual a importância dos nossos traumas emocionais diante desses atletas de alta performance, onde um trauma emocional não o tira, mas uma lesão tira.
né? E aí a gente tem que pôr nessa balança de trazer o quanto dessa energia almática esses atletas colocam nesse sonho, o sonho olímpico, enfim, essa realização, porque fica para sempre, né? É um marco, ele vai entrar para a história. Sim. Então, isso exige da pessoa um equilíbrio emocional da perda, primeiramente, porque você não está perdendo um amigo, ainda que seja um amigo muito íntimo, mas é um ente, é o seu genitor, né? Então, isso traz uma reflexão para que a gente entenda a que nível chega o patamar de consciência, dessa elevação de consciência para tal. E tantos outros exemplos que a gente vê, né, em Olimpíadas. Agora me veio aqui à memória a questão de toda a delegação de Israel que passaram por terapia antes, porque se tinha ali vamos colocar assim, né, uma possível, graças a Deus até agora não, mas um atentado como teve em 1972, que mataram toda a delegação, né? Então, isso a gente precisa estar colocando tudo em voga, tudo é importante, né? Então, não é um fator, são vários para poder compor essa necessidade dessa energia almática, volto a falar, de você estar ali traçando, trilhando, construindo uma história que vai perdurar por todo sempre, né? No comecinho do programa, você tinha falado sobre a importância de trabalhar o psicológico desse atleta desde o início. E a gente estava debatendo aqui com o doutor Adriano sobre a importância de preparar pré, pós, enfim, em todos esses momentos. E aí eu queria entender, é possível fazer esse reconhecimento de fragilidades, traçar essa rota? Eu imagino que, obviamente, né, neste caso que a gente está falando sobre uma perda, um luto, isso você não tem como programar. Mas para todas as outras, você consegue programar esse atleta para ele estar focado? Sim, olha que interessante. É pouco falado, pouco difundido, mas existe muitos casos de depressão pós-Olimpíadas, justamente pelo trauma de ter se preparado fisicamente e por na hora ali, por alguma instabilidade, a pessoa não consegue. E isso não é falado. Então, a gente precisa ter esse olhar mais direcionado para o pós também, né? Claro que não vai ser uma coisa midiática, ninguém vai ficar falando disso, mas precisa ter esse cuidado também dessa relação com o atleta pós, porque a vida não é só ganhar, né? A gente precisa administrar também o que a gente fracassa e muitas vezes o que a gente não dá conta. Então, essa sensibilidade é de pessoa para pessoa, porque vão ter aqueles resilientes que realmente eles vão colocar nessa figura, né, dessa persona de sempre estar à frente, sempre fazer o seu melhor, fazer esse rendimento cada vez melhor, mas também a gente tem essas pessoas que elas não conseguem lidar com a questão do fracasso, do cenário ali de não ter conseguido chegar a um bom número. Às vezes, aquele momento, ela fez perfeito todo o tempo, mas aquele momento, por conta do nervoso, por conta da condição externa, ou até como foi falado, a comida não estava boa, a gente ficou sabendo de camas que eram duras. Então, assim, tinha um cenário também secundário. Você tá fora de casa. Tudo interfere, né? Você está fora de casa. Para alguns atletas, é a primeira vez que está fora do país. Então, tem a questão também da língua, tem a questão da cultura. Então, tudo isso precisa ser percebido e precisa ser analisado com muito cuidado, né? Com muita expertise para não ter ali uma falha que pode trazer uma consequência que ela vai se culpar. A pessoa já traz a culpa de não trazer a medalha, porque existe uma pressão. E aí você ainda vai se imputar essa culpa de eu não fui perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito em consultório: o feito é melhor que o perfeito. Mas, infelizmente, para essa questão das Olimpíadas, não se aplica. O que prevalece é o mal feito. Exatamente, né? Então, muitas pessoas consideram o feito sempre será melhor do que o porque o sempre está para fazer. Mas, em questões de alta performance, principalmente num ambiente olímpico, é o contrário, a gente quer sempre a perfeição, né? O salto perfeito, o tempo perfeito, né? O corpo perfeito, a apresentação perfeita, e isso traz algumas consequências emocionais.
E é preciso que as pessoas tenham claro essa questão da expectativa e da realidade. Sim, por isso é importante o tratamento pós, né, para que ela tenha uma estabilização, né, emocional, para que ela faça essa normatização de forma correta, né, porque alguns não querem depois nem, né, se deparar mais com aquele cenário. E a gente tem a questão que hoje a gente olha para alguns atletas e a gente vê acima do peso e as pessoas julgam, né? Olha, e não é só na questão olímpica, a gente vai para o futebol também, pega o fenômeno lá, né? Que a gente olha, nossa, o que aconteceu? Então, tudo isso traz um prejuízo emocional que precisa ser reparado e precisa ser visto. Perfeito. Temos, gente, pergunta da nossa audiência. Diretor, por favor, coloque a pergunta na tela. A pergunta é do Pedro, daqui de São Paulo. Pedro, muito obrigada pela sua contribuição. Gostaria de saber do caso da esgrimista Nathalie Mulhausen. Espero ter pronunciado corretamente, porque realmente não sei como pronunciar. Como que é? Não sei também então falar. tá bom. Que descobriu um tumor benigno no cóccix e passou mal durante a luta. Como lidar ao mesmo tempo com 2 eventos tão importantes da vida, o sonho olímpico e a descoberta de um câncer? Tem como se preparar para isso, Denise? Tem que ter um equilíbrio ali, né? A gente precisa traçar a condição que a pessoa tem de entender que tudo pode acontecer, né? Num sentido mais existencial da vida. E a plasticidade neural, ela vem muitas vezes de encontro a esses casos, onde a pessoa você tem uma notícia de uma doença como essa, num momento crucial da vida como esse, né, de você estar numa competição, é algo que te demanda um manejo muito específico do profissional que vai estar ali com ela e ela com ela mesma, né? Você olhar para as suas profundezas, olhar para dentro de si e tirar forças que muitas vezes você não sabe de onde vem, porque acredito que ela já foi para lá com esse diagnóstico, né? Então, fazer essa regulagem é bem específica para casos como dessa atleta. É diferente de rota, né? Recalcular totalmente. É você fazer uma reformulação emocional de tudo que você está vivendo e daquilo que possivelmente você vai ainda ter como experiência, né? Então, é um caso bem específico. Gostaria de comentar, doutor Adriano? Além da parte emocional, tem a parte física também, né? O quanto esse diagnóstico impacta na sua atividade, se isso causa dor, se isso causa alguma outra limitação. Talvez toda a sua prática ali fique impactada com isso. Então, realmente é necessário recalcular essas rotas a cada minuto, né? E entender de que forma que ela consegue participar sem lesionar, nesse caso, ou sem interferir nessa condição nova que se apresenta para ela. A gente tem uma técnica que chama POI. Pare, olhe e escute. E às vezes, ali onde você está naquela catarse, né? Você tem que fazer essa técnica para você se recolocar, né? Para você poder se centralizar, sincronizar você com todo o ambiente, toda a ambiência emocional que você está passando ali naquele momento. Então, eu recomendo aí que até quem não é atleta, mas está passando por momentos assim, olhe para dentro e escute o que você tem a dizer a você mesmo, né? E agora, parando para analisar um pouco o caso da nossa Rebeca Andrade, da Bia Souza, elas chegaram no auge da carreira, né? A gente está falando aí de uma performance maravilhosa, de uma representação e de um novo peso que se instaura aí na vida delas. O que é mais difícil, doutor? Chegar lá ou se manter? Essa é a questão, né, mais importante, né? Elas realmente chegaram a um nível, acho que elas não precisam provar mais nada, né? Elas chegaram conquistaram já um lugar ali que colocou elas na história do esporte olímpico brasileiro, com certeza. Então, agora, eu acho que é lidar com as expectativas, né? Para elas conseguirem ter o desempenho que elas atingiram, para que elas se preparem para as próximas competições, talvez para o próximo ciclo olímpico. Mas, realmente, além disso, né, lidar com a expectativa que é ainda maior, né? E é importante a gente ressaltar que só o fato de chegar numa Olimpíada já é um feito incrível, já é uma coisa
incrível para qualquer indivíduo, né? E às vezes as pessoas aqui, o público, põe uma pressão incrível no atleta para conseguir medalha e tal. Lógico, conseguir medalha é também um feito incrível, mas só o fato de chegar a uma Olimpíada já é algo que deve ser celebrado. Então, realmente, acho que é muito difícil lidar com essa pressão, né? Acho que é uma coisa que é um peso a mais, além do que ela já tem do Vira um treinamento. pezinho a mais. Você estava comentando sobre a importância de trabalhar o pós, mas o pós, nesse caso, também tem seus cuidados. Precisa ser trabalhado também. Porque é importante essa questão de você se celebrar, né? E a gente vê nesses atletas de alta performance, né, de alto rendimento, é sempre a questão, como a gente já falou aqui, a superação. Então, agora eu vou trabalhar para superar a minha marca, quebrar o meu próprio recorde. Então, você não celebra, né? Você acaba colocando um peso e não deixa de curtir aquilo que, de repente, foi um momento único, exclusivo. Ainda que você consiga se superar, é outro momento único, exclusivo, mas o importante é você atentar, trazer a sua consciência para aquele momento presente, né? Porque senão a gente vai gerar ansiedade, vai ter as crises, né? E aí você não consegue, porque a sua projeção está sempre daqui 4 anos, na próxima Olimpíada, na próxima competição, e deixa de fazer o quê? A celebração daquilo que foi conquistado. Como bem falou o doutor, celebrar, de estar lá já é algo que você já está 99% acima da população. O futuro né? a Deus pertence. Uma medalha, então, você já conquistou algo, né, inimaginável. Então, precisa ser celebrado, precisa ser visto com olhos de vitória, né? Pessoal, vamos dar uma olhada na nossa enquete. Vamos trazer agora o resultado, por favor, diretor. Qual o maior desafio de um atleta olímpico? A alternativa que venceu foi enfrentar a pressão e a frustração das competições. Eu vou, antes de mais nada, a gente passar o @, desses doutores para você não deixar de conhecê-los, de segui-los, de entrar em contato com eles. Denise Maiorano, psicóloga, psicanalista, Denise.Maiorano. Esse é o @ dela, está escrito aí na sua tela. E eu vou trazer o WhatsApp do doutor. Pois é, o WhatsApp dele é 0 operadora 11 99868 4440. Ele que é especialista em ortopedia e também em traumatologia. Antes da gente encerrar, gostaria só que vocês trouxessem as considerações finais sobre esse resultado da nossa enquete, por favor. Pode começar, doutor. Bom, eu acho que, como a gente falou, talvez a maior qualidade desse indivíduo seja mesmo a resiliência, né? A capacidade de cada dia se superar um pouco mais. Porque a gente vê numa Olimpíada o indivíduo competindo entre os melhores do mundo, né? Chegando ali numa final olímpica, às vezes ganhando a medalha, uma coisa incrível, mas ali no seu treinamento diário, ele está superando a si mesmo para chegar ali num ponto em que ele se encontra entre os melhores do mundo. Acho que isso é uma lição que vale para todos, né? Se superar-se cada dia um pouquinho, vai fazer a gente melhorar um pouquinho cada vez mais, mesmo que não chegue numa Olimpíada, mas certamente vai melhorar. Na Olimpíada da nossa vida. É a Olimpíada da nossa vida, é isso mesmo. É isso mesmo, é a Olimpíada diária, né? A gente, nessa questão da saúde mental, é tão importante a questão do esporte, a questão dos treinos aeróbicos, né? Dos exercícios físicos, seja qual for, né? O foco, a resiliência é muito importante, o foco é muito importante. A questão de você olhar para você e falar assim, eu posso, eu consigo, né? Você ser a sua maior validação, né? Não precisar de algo externo para que você se sinta responsável pela sua própria vida. Você é o responsável. Eu costumo dizer o seguinte, seja o melhor hotel para o melhor hóspede, que você é esse hotel e você é a melhor hóspede, né? Eu sou a melhor hóspede que eu tenho dentro desse hotel. Então, eu preciso ter essa consciência, fazer essa elevação de consciência de que eles, sim, estão lutando pelo ouro, pela história olímpica, mas que cada um tem a sua própria Olimpíada, que você trace ali o seu foco para os seus bons resultados, tanto aqui, né, que você faça uma sincronia, né, entre o seu corpo físico e a sua saúde mental. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, por esse bate-papo. Você que me assiste, obrigada também pela companhia. Te lembro que amanhã tem muito mais, uma excelente tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 16 horas. Até mais!